E quando o senhor vê, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Uruguai, as pessoas serem presas, os ex-presidentes, serem presos, e no Brasil não acontecer nada, isso causa uma revolta no senhor por conta das circunstâncias ou não? Eu não quero dizer que me cause uma revolta, não quero fazer, mas eu fico mais satisfeito de saber que lá estão fazendo isso. Quando o Brasil faz a lei da anistia, ampla, geral e restrita e tal, foi como se tentando apaziguar tudo, mas isso poderia acontecer, mas desde que fosse contada toda a verdade. Mas a quantidade de documentos que sumiram, os arquivos, isso me entristece muito. Porque, embora muitas dessas pessoas já estejam quase que... Muitas delas já nem existem, já morreram, mas é necessário que a história seja a real, se não real, tão próximo da realidade quanto possível, porque senão a gente vive uma situação de tristeza. E é engraçado porque a gente vê nos outros países eles irem para a cadeia e aqui eles falam que é difícil porque não, exatamente porque o senhor falou, não se encontra esses documentos, então não tem provas. E mesmo que se colham depoimentos de pessoas, mesmo assim, até parece que eles fazem de tudo para evitar que, por exemplo, as pessoas saibam, né, o que aconteceu de verdade, né? Alguns fatos acabaram sendo aflorando e como agora, essa semana passada, o general vem contra a verdade, e isso só deixa para todos a certeza de que a verdade não é a que deixaram vazar, a que passaram para os outros. E eu me sentiria muito melhor se pessoas todas fossem, que a verdade viesse à luz, que a verdade, a realidade fosse trazida a todos. E personalidades como o deputado Bolsonaro, por exemplo, do Rio, que o senhor falou que não é contra pessoas que defendem o regime, mas ter um representante como o Bolsonaro prejudica a imagem do Brasil, que quer recuperar, de certa forma, esse tempo perdido ou não? Olha, eu vou falar com cuidado para as pessoas não me interpretarem mal. Eu acho que quando eu já falei de alguma forma, eu vou ratificar o que eu falei. Quando a gente luta pela democracia, a gente está lutando pelo direito das pessoas ser contra também. Tem até uma frase, eu não sei de quem que é, Bertolt Brecht, não sei, né? Eu posso não concordar com nada que você diz, mas eu luto até a morte pelo seu direito de poder se expressar. Então, o Bolsonaro e outros mais que existem por aí, têm o direito, na democracia, de externar a opinião dele. Se um número razoável de pessoas acharem como ele, vão elegê-lo deputado. Se a grande maioria da nação achasse como ele, faria dele presidente. Se bem que a gente sabe que se isso acontecesse, eles iam acabar com a minoria. Mas é o risco que a gente corre. Mas baseado na confiança que a gente tem que a democracia é esse caminho. As pessoas podem ser contra. Pode defender a ideia, não pode agredir, não pode fisicamente. Tem os limites que a democracia estabelece, que a lei estabelece. Que quando eles estão no poder, isso não acontece. Mas lógico que eu não concordo com nada desse Bolsonaro, né? Para mim é um truculento, umas ideias as mais tacanhas que possam existir, mas é o direito dele. Eu não concordo, mas ele tem o direito de ter essas ideias. As manifestações do ano passado, como é que o senhor avaliou isso e principalmente por uma juventude que se manifestou, mas não sabia bem pelo que estava se manifestando? Como é que o senhor avaliou isso? Eu estive nas ruas também. Eu estive na rua contra a Revolução, eu estive na rua pelas diretas, estive na rua pelo cara pintada, eu estive na rua também. E até porque aquele movimento que iniciou-se, primeiro, não só contra o preço das passagens, né, que foi o mote principal, mas na verdade ali se reivindicavam melhores condições para o estudo, para o ensino, melhores condições de saúde, esses temas todos nós defendemos.
Infelizmente, já começamos a ver naquela oportunidade, tanto que o movimento se arrefeceu muito, esfriou muito, em função das infiltrações que aconteceram. A violência, né? A violência. Mas essa violência e essa infiltração chegaram a aventar hipótese e até identificar que locais perto de onde o PCC em São Paulo atua, a violência era maior, porque aí é uma infiltração mesmo. Pessoas que vão lá, se escondem atrás de uma máscara, de uma roupa, seja de que cor for, para depredar, para agredir, para quebrar. Não, e isso é que enfraqueceu o movimento. Eu não vejo como tendo sido um movimento só de jovens, embora houvesse um grande número de jovens, porque, na verdade, me sentia muito à vontade, lá com muitos amigos, contemporâneos, lembrando movimentos nossos, lembrando, não com a liberdade de fazer passeata pela rua, porque era proibido. E só mais depois, quando vem a campanha das diretas, que a gente vai para as ruas. Mas antes era proibido, era impensável isso, né? Uma reunião com um número maior de pessoas era proibido. Então, nem pensar que pudesse fazer isso. Mas eu acho que o que esfriou mais esse movimento foi essa violência, não dos jovens, não das pessoas que foram para lá reivindicar situações absolutamente justas e que ninguém, em sã consciência, pode ser contra nenhuma daquelas reivindicações. Agora, todos deveriam ser contra, e graças a Deus a maioria esse momento de violência, de quebra-quebra, de depredação, agora a morte do jornalista, outros que já se cederam. E aí começa tanto a polícia agredida fisicamente, como participantes agredidos fisicamente. Isso aqui não pode. Isso aí, essa situação não é o que para isso que existe a democracia. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória como vereador. O senhor ficou quase 30 anos de mandato aqui na Câmara. O senhor conviveu com muitos políticos que foram muito conhecidos na cidade, né? Fala um pouquinho sobre essa época. Quando o senhor volta, por exemplo, hoje à Câmara, o que o senhor se recorda dos anos 70, por exemplo? Na verdade, eu convivi com toda a história política da cidade. Eu digo que eu tenho a obrigação de ser um indivíduo vivo, né? Eu vivi tudo isso, né? Mais junto, desde Aroca, o Aroca velho, já falecido, o Malak, Ácide, BSL, o Toninho Nunes, Dr. Telmo, todos eles eu tive a oportunidade de conviver, de frequentar, ou concordando, ou discordando, ou apoiando, ou criticando, mas eu vivi a administração da cidade durante todos esses anos. Me sinto muito bem quando venho à Câmara, porque a Câmara é uma situação diferente. Tem gente que reclama, às vezes, até da Constituição da Câmara. E eu nunca fiz isso, você entende? A Câmara, eu falo para todo mundo, se fossem só advogados, seria a OAB. Se fosse só engenheiro, seria o CREA. Se fosse só de médicos, seria uma reunião da Associação Brasileira de Medicina. Não, não é. A Câmara, o poder, não é a Câmara, o poder legislativo, municipal, estadual ou federal, ele representa os variados segmentos da comunidade, onde cabe o tal Bolsonaro. Tá? Não poderia imaginar um congresso só deles, né? Mas a Câmara, então, essa pluralidade da Câmara é que faz dela um órgão muito interessante. Eu lógico, fui vereador e respeito muito e me sinto muito bem na Câmara. Mesmo hoje, quando eu venho pouco. Até algumas pessoas estranham, principalmente quando o Edinho elegeu-se vereador, então eu não vinha mesmo às sessões, aí eu não vinha, porque eu tinha uma preocupação, e lógico, que como pai deveria ter essa preocupação, de que as pessoas pudessem imaginar que ele, ou poderia algum engraçadinho na plateia, ou no próprio plenário, falar, papai vai deixar, papai não... Entende? Para querer ridicularizar. Então eu tinha essa preocupação e me fez com que eu não frequentasse, não viesse assistir às sessões. Mas eu gosto muito da Câmara, lógico, passei minha vida aqui. Eu digo que eu passei minha vida em 2 lugares.
na Câmara e no Silva Prado. Na Câmara quase 30 anos e no Silva Prado mais de 30 anos. Então, como aluno e como professor do Silva Prado. Então, Professor de física, né? eu lecionei matemática, física e química. Mas aí, isso no começo. Depois eu fiquei só com física mesmo, passei a vida toda lecionando física. Uhum. E quando seu filho resolveu entrar para a política, e o senhor ficou preocupado, deu algum conselho para ele, falou para ele sair dessa? Não foi assim. Na verdade, ele tem a vida dele, etc. E quando ele entra na faculdade e começa a se envolver nos movimentos do diretório acadêmico, com as eleições, ia para os encontros nacional de estudantes, os ENED, os EPEDs, que era o Encontro Nacional, Encontro Estadual de Estudantes de Direito, eu achei que ele ia acabar, né, se envolvendo com política, e não adiantava eu estimular, nem eu querer podar, nem ser da pessoa. E quando eu falei que eu não ia ser mais candidato, ninguém acreditou. Que é isso? Eu estava, quando eu falei, minha última eleição, ninguém acreditou. E passado 2 anos do meu último mandato, fizeram uma reunião em casa, um professor de garotos que frequentava a minha casa. E estava se aproximando das eleições, e falaram assim, tio, nós estamos aqui para dizer que nós vamos te ajudar na eleição. Eu falei, não sou candidato. Não é. Ficou. E no final eu falei, não sou. Aí ele falou, mas como é que a gente faz? Eu falei, faz o que vocês quiserem. Então nós vamos, se a gente tirar um candidato, quem dirá que eu apoio? Eu falo, apoio quem vocês tirarem. E eles eram, se não me engano, 26 garotos. Garotos, né? Um garoto que tinha 20 e poucos anos, né? E eles foram discutindo, avaliando e fazendo votação e acabaram sobrando 3 possíveis candidatos a vereador. E aí os 3, um dos 3 era Edinho, resolveram, acabaram a discussão e resolveram fazer o Edinho candidato. Então foi uma escolha dele, exclusivamente dele, e eu não tive essa participação de... até porque antes disso ele trabalhou numa fábrica, e na fábrica, com pouco tempo de fábrica, ele já tinha um envolvimento lá dentro, que foi eleito membro da CIPA. Então ele tinha estabilidade dentro da fábrica, com 10 meses, e trabalhava na fábrica, e também, que fique muito claro, eu nunca fui à fábrica, nem mandei currículo, nem sabia que eu tinha contratado. Então ele faz a vida dele. A gente, lógico que a gente conversa, senta, avalia situações, mas as decisões, irremediavelmente, são deles, todas elas, até o ingressar à política foi uma decisão dele. Tá certo, Didier. Quero agradecer a sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer, me senti muito bem, Rodrigo, poder contar, dar uma visão, a minha visão dos fatos da época. Comecei tendo elas com 15 anos, quando acontece a Revolução. Era um pouco mais do que um menino. Mas eu tenho muito certo de que nós estamos melhorando, que o Brasil melhora, que Jacareí está melhor, e assim é a vida, sabe? Entende? A conscientização das pessoas em todos os aspectos. Eu digo isso até porque, lembrando-me antes de ontem, conversando com um casal de ex-alunos, eles também, né, conversando e contando, né? Eles estavam falando que eles são mais envolvidos no trabalho, numa fábrica, e a moça num departamento de outro lugar, mas com problema de lixo, de reaproveitamento e tal, da consciência que as pessoas têm. A gente vai na praia e ainda encontra sujeira jogada na praia. Mas quem ia na praia antes encontrava muito mais sujeira na praia. Ou seja, as pessoas, a comunidade está melhorando. E é assim que eu vejo, é assim que eu quero, para isso eu trabalho, é assim que eu procuro pautar minha vida, pautar meus atos e tentando melhorar. Me sinto muito bem, agradeço essa oportunidade, que foi criado lá no FEMPO, e até uma outra hora. Obrigado pela sua entrevista. Bom dia. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.